Fala pessoal, maravilha. Meus amados, falar um pouquinho hoje sobre duas características físicas importantes da mecânica que são pouco faladas: impulso e quantidade de movimento, principalmente a segunda, viu? Quantidade de movimento é bem pouco falado e é bastante importante, tá? Pessoal, a quantidade de movimento ela relaciona duas características muito importantes de qualquer corpo: a massa desse corpo e a velocidade que esse corpo está desenvolvendo no passar de um movimento, tá? Percebam que é uma grandeza vetorial, tá? E essa grandeza vetorial, ela segue o mesmo sentido e direção da velocidade do corpo, beleza? Corpos em repouso absoluto, eu vou ter uma quantidade de movimento igual a zero. Faz sentido até dentro da língua portuguesa, né? Você está com o corpo em repouso, a quantidade de movimento dele, obviamente, vai ser zero, tá? Gente, o módulo eu calculo pela massa vezes a velocidade desse corpo. A direção é sempre a mesma da velocidade e o sentido também, ok? E a unidade no sistema internacional é o quilograma metro por segundo, tá? Então, é assim que a gente associa a quantidade de movimento de um corpo. Gente, percebam uma coisa óbvia, mas importante de ser dita: o corpo só vai ter quantidade de movimento diferente de zero se ele tiver de fato em movimento, tá? Como que a gente calcula a energia cinética, né, a partir da quantidade de movimento? Se esse corpo está em movimento, ele tem energia cinética associada a ele. Q quadrado sobre 2m, tá? Então, eu vou pegar a quantidade de movimento ao quadrado e dividir por duas vezes a massa desse corpo, tá? De onde vem isso? Vem justamente da nossa fórmula mv quadrado sobre 2, tá? Então, ó, se você perceber, eu tenho aqui mv quadrado sobre 2, eu sei que m vezes v é a minha quantidade de movimento, então eu vou chegar aqui embaixo na minha energia cinética, Q quadrado sobre 2m, beleza? Lembrando sempre também outra coisa: se a quantidade de movimento num corpo é diferente de zero, esse corpo possui energia cinética associada a ele, logo ele está em movimento, beleza? Pessoal, quando eu tenho quantidades de movimento, como eu estou falando de grandezas vetoriais, quando eu tenho quantidades de movimentos diferentes, eu posso calcular uma quantidade de movimento resultante, tá? Essa quantidade de movimento resultante ela vai ser feita a partir da soma dos vetores de quantidade de movimento. Casos clássicos: vetores com o mesmo sentido, eu vou fazer a soma; vetores com sentidos opostos, eu vou fazer a subtração; vetores em direção perpendicular, eu vou fazer teorema de Pitágoras aqui, ó, percebam, tá? E vetores com direção formando um ângulo, né, diferente de 90 graus ou de 180 graus, eu tenho que utilizar a lei dos cossenos: Q1, Q2 quadrado, 2Q1, Q2, tá? Aqui está errado, é Q1, Q2, vezes o cosseno de θ. Θ é esse ângulo entre os vetores, beleza? Pessoal, aqui Q1 vezes Q2, tá? Houve um equívoco na hora de fazer a lei dos cossenos ali, tá bom? Casos mais clássicos que a gente vai ver, esses dois aqui. De vez em quando um desse, para dificultar, esses casos aqui são mais raros, tá? Mas é importante vocês lembrarem a lei dos cossenos, viu, gente? É bastante utilizada em física, principalmente no caso de somas vetoriais, onde eu tenho um ângulo diferente de 90 graus e de 180 graus, beleza? Meus amados, uma outra característica importante é o impulso, tá? O impulso ele vai levar em consideração a força que eu estou aplicando num corpo e a quantidade de tempo que eu estou aplicando essa força, tá? Então, a nossa unidade de impulso vai ser o Newton segundo, F vai ser a força que está sendo aplicada nesse corpo, e ΔT é o intervalo de tempo em segundos. Impulso também é uma característica vetorial, direção e sentido são os mesmos da força que eu estou aplicando, tá? Então, se eu pego o impulso para pular na direção vertical, sentido para cima, a força está sendo aplicada nessa direção, consequentemente o impulso também está sendo aplicado nessa direção, beleza? Graficamente, pessoal, num gráfico de força sobre tempo, o impulso é sempre a área sobre o gráfico, tá? Então a gente vai achar aqui a figura geométrica que está aqui embaixo, nesse caso é um trapézio, e fazer a área desse trapézio no caso específico desse gráfico. Cabe a vocês perceber qual que é a figura geométrica do gráfico de vocês, tá? Muito importante isso. Gente, o teorema de impulso ele diz para a gente o seguinte: eu posso calcular o impulso de um corpo a partir da quantidade de movimento dele. Basta subtrair a quantidade de movimento final da quantidade de movimento inicial, tá? Então, o nosso impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando sempre, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade do corpo. Se eu tenho quantidade de movimento igual inicial e final, isso quer dizer que esse corpo teve uma variação de velocidade, tá? Já que a massa dele espera-se que seja sempre constante, tudo bem?
Pessoal, essa semana não tem orientação de estudo para vocês, eu quero que vocês foquem na Feira das Profissões. Sexta-feira está aí e temos a nossa Feira de Profissões, então usem esse tempo aí para fazer esse projeto, tá? Façam um exercício de física se der tempo, coisa do tipo. Na nossa live a gente resolve um exercício sobre esses temas para ficar mais claro para vocês, beleza? Gente, beijão e até a nossa live.